Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e estarei ministrando o curso de assistente de compras. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, essa aula será sobre o capítulo 3, processos de compra. Esse capítulo ele também foi dividido em dois tópicos. Então, o primeiro será sobre as etapas do processo de compras, né? Então, nós vamos abordar sobre o planejamento, a cotação, negociação e o pedido. E o próximo tópico, né, o 3.2, vai ser a documentação necessária em cada fase desse processo de compra, ok? Então, pessoal, o processo de compras é uma sequência estruturada de etapas que garante a aquisição eficiente e eficaz de bens e serviços. Então, cada uma dessas etapas desempenha um papel importante na maximização do valor para a organização. E uma compreensão detalhada de cada fase é essencial para o assistente de compras. Então, é necessário que ele compreenda com riqueza de detalhe cada fase desse processo de compra. Então, as quatro etapas principais desse processo incluem aí o planejamento, a cotação, negociação, bem como o pedido. Então, nós vamos ver cada uma delas. Começando pelo planejamento. Então, o planejamento é a etapa inicial do processo de compras e envolve a identificação das necessidades de suprimentos da organização. Então, nós vamos olhar, né, de forma interna para a nossa empresa e ver quais são as necessidades, né, quais são os produtos que está faltando, né, qual que é a demanda dos nossos funcionários ou dos nossos departamentos, ok? Então, nesta fase, o assistente de compras ele deve trabalhar em colaboração com outros departamentos, né? Como nós vimos na aula anterior, né? Com o setor de produção, com o setor de vendas, para compreender as demandas atuais e também as futuras, ok? Então, essa interação, né, essa comunicação, ela é vital, pois ajuda a antecipar as necessidades de materiais, evitando faltas que podem prejudicar a produção e o atendimento ao cliente, ok? Ainda sobre, né, o planejamento, durante essa etapa, é fundamental realizar uma análise de mercado para entender quais são as tendências, né, quais são os preços e os fornecedores disponíveis no mercado. Tá? Então a gente tem que selecionar. Então o assistente ele deve considerar diversos fatores, né? Por exemplo, o orçamento, os prazos de entrega, as especificações de qualidade, e também a questão do pagamento, né? Os prazos de pagamento. Então, o desenvolvimento de um cronograma de compras também é uma parte crítica, né, dentro da etapa do planejamento, porque permite uma melhor, né, adequação das aquisições. E isso, de certa forma, garante, né, que os produtos eles estejam disponíveis no tempo necessário, ok? Então, além disso, o planejamento estratégico ele deve incluir a avaliação de riscos potenciais. O que seriam esses riscos? Por exemplo, as flutuações dos preços, né? Ou até mesmo a disponibilidade de fornecedores, para que a empresa ela esteja preparada para lidar com imprevistos. Então, ou seja, dependendo, existem, pessoal, quando a gente fala da questão de flutuação dos preços, tem produtos que, igual, vou usar o mesmo exemplo, compra protetor solar no inverno, compra protetor solar no verão. Ah, por que que aumenta? Quando a procura por um produto é muito grande, certo? E às vezes a oferta está pequena, o preço vai lá em cima, tá? Então, isso acontece em diversos nichos, em diversos segmentos aí do mercado. Passando então para a segunda etapa do processo de compras, que é a cotação. Então a gente já planejou o que, que a gente está precisando, né? Quais são as demandas da nossa empresa, dos nossos departamentos, a gente passa para a cotação. Então a fase de cotação ela começa após o planejamento e envolve a solicitação de propostas de diferentes fornecedores. Então a gente vai cotar, ok? Então o visitante de compras ele deve elaborar um pedido de cotação detalhado
que descreva claramente os produtos, os serviços necessários, os detalhes e as especificações técnicas, ou seja, eu tenho que ter uma comunicação detalhada, especificada, o que, é que eu preciso para atender as necessidades, por exemplo, do meu setor de produção. Então, essa explicação é essencial, é importante para garantir que os fornecedores compreendam as necessidades da empresa e possam apresentar propostas precisas. Às vezes, pessoal, eu posso me dirigir ao meu fornecedor, né, com alguma dúvida ou com algum pedido e o fornecedor falou assim: olha, eu tenho dentro da minha cartela aqui de produtos um produto que vai te atender melhor e vai ser melhor para a sua produção. Então, às vezes o fornecedor ele tem esse leque de informações que às vezes a gente desconhece, tá? Alguma inovação no mercado que vai o quê? Até baratear a minha produção, tá? Então, durante essa etapa, o assistente ele deve entrar em contato com diversos fornecedores, solicitando as cotações e garantindo que o processo ele seja competitivo. Ó, a gente vai barganhar. O fornecedor A ele me deu uma condição melhor. O fornecedor B, entendeu? Então, a gente vai fazendo essa questão de competição. Então, a coleta de diversas propostas não só ajuda a identificar o melhor preço, tá? Mas também permite comparar diferentes fornecedores em termos de qualidade, prazos de entrega e condições de pagamento. Então, observe, pessoal, a gente não pode ir só pelo preço, a gente não pode ir só pelo prazo de entrega, a gente não pode ir só pelas condições de pagamento. Então, essa tomada de decisão vai depender de como que está a minha produção, eu tenho como esperar? Não. Então, a minha prioridade não vai ser tanto o preço, vai ser a entrega, que eu preciso disso para ontem, tá? Que a minha produção vai parar. Então, se minha produção para, o dinheiro não entra, tá? Então, é uma bola de neve, beleza? Então, o assistente ele deve ser meticuloso na análise, ele deve ser ali cuidadoso, tá? Então, ele deve analisar ali nas entrelinhas, tá? As cotações recebidas. Porque isso considera não apenas o custo, mas também a solicitação e a capacidade de atendimento dos fornecedores, beleza? Então, às vezes o custo está baixo, mas ele vai me fornecer isso lá na frente. Então, para mim, não é interessante. Então, essa etapa ela pode envolver conversas com fornecedores para sanar dúvidas, né? E garantir que todos os aspectos do pedido sejam compreendidos. Então, dentro daquelas cláusulas lá, eu vou colocar quais são as minhas prioridades e é interessante falar, você vai conseguir atender? Vou. Beleza. É a confiança. Fiz o pedido, o fornecedor falhou uma, a gente já fica de olho em pé. Falhou duas na terceira, não quero mais negociar com esse fornecedor. Ele me deixou na mão. Feito o planejamento, feito a cotação, vamos para a negociação. Então, pessoal, nessa etapa é considerada uma etapa crítica do processo de compras, porque é onde o assistente ele vai buscar obter as melhores condições possíveis para a empresa, tá? Então, depois de analisar as cotações, o assistente ele deve entrar em contato com os fornecedores selecionados para discutir termos. Então, a gente faz a cotação, vamos pegar os melhores fornecedores e a gente vai então para negociar, tá? Essa fase de negociação, ela exige, de certa forma, habilidades de comunicação e de persuasão, uma vez que o assistente ele deve ser capaz de argumentar, né, a favor da empresa e encontrar um equilíbrio entre o custo e a qualidade. Obviamente, né, eu sempre vou querer um custo um pouco menor para manter a qualidade, ok? Então, essa é a intenção. Então, a gente vai barganhar, vai persuadir, né? Então, pessoal, durante esse processo da negociação, o assistente ele deve estar preparado para discutir, tá? Não apenas a questão somente do preço, mas também o prazo de entrega, as condições de pagamento, as garantias de suporte pós-venda e tal. Ou seja, eu tenho que conversar com fornecedores, eu tenho que conversar com outros setores para ver, né, quais são as necessidades de cada setor, aglutinar, né, ou seja, juntar essas informações e buscar negociar de forma que eu atenda o máximo possível de departamentos, beleza? Então é importante que o assistente ele mantenha essa abordagem profissional, essa abordagem ética, promovendo um relacionamento de respeito mútuo, né, com os fornecedores. Então uma negociação, pessoal, bem sucedida, ela não resulta apenas em economia financeira, mas também ela pode estabelecer e com certeza vai estabelecer um compromisso de longo prazo entre as empresas.
e seu fornecedor, liderando parcerias mais sólidas. Então, gente, esse processo de negociação, então, depois que a gente tem um primeiro contato, faz uma, duas, três transações, então, quando isso já está redondo, fica tudo mais fluido. Então, vejamos aí. A última etapa do processo de compras é o pedido formal, tá? Então, a gente planejou, viu as nossas pendências, né, as nossas necessidades, fez a cotação, negociou, chegamos no pedido. Então, após a conclusão da negociação, né, a seleção do fornecedor, o assistente ele deverá emitir um pedido de compra que documente, né, todos os termos que foram acordados no processo, tá? Nas etapas. Então, esse documento ele deve incluir os detalhes como a descrição do produto, tá? Os detalhes relacionados a preço, os prazos de entrega e as condições de pagamento, ok? Então, a gente vai fechar o pedido com essas informações, beleza? Ou seja, isso está incluído as obrigações. Nossa, como assistente de compras, né, representando a empresa, de pagar e o fornecedor de entregar o produto para a gente, ok? Então, o pedido de compra claro e bem estruturado, ele é fundamental para evitar mal entendidos e garantir que ambas as partes sejam verificadas quanto às expectativas, beleza? Então, a expectativa nossa é de pagar no prazo e a expectativa deles é de entregar no prazo, ok? Então, pessoal, após a emissão do pedido, o assistente ele deverá monitorar a entrega dos produtos, né, o rastreio, garantindo que os prazos acordados sejam cumpridos. Então, isso envolve uma comunicação contínua com o fornecedor para verificar o status da entrega e resolver quaisquer problemas que possam surgir, né? Então, o assistente também ele deve registrar a recepção dos produtos, comparando-os com o pedido, para garantir que a qualidade e a quantidade sejam corretas. Então, se eu pedir 10 produtos desse, tem que chegar aos 10, beleza? Então, essa etapa final é vital para garantir que a aquisição ela atenda às necessidades da empresa e contribua para o seu funcionamento eficiente. Obviamente, se eu fiz uma compra, efetuei meu pagamento, ou seja, cumpri com a minha obrigação, porém o fornecedor, no momento da entrega, vê produto faltando, né? Ou vê produto a mais, né? Que em algumas regiões eles apelidaram tipo bomba, né? Ou seja, veio produto aí na nota fiscal quando pedir e eles estão empurrando isso daí. Se a gente não ficar atento, a gente às vezes vai adquirir um produto que não vai ter saída, tá? Então, às vezes tem que observar isso daí. Então, pessoal, de forma a resumir, tá? Esse primeiro tópico, o processo de compras, ele é um ciclo, né? Então, nós vimos aí que começa com planejamento, cotação, negociação, pedido, e aí, posteriormente, vai ter mais demandas, a gente planeja de novo, faz a cotação. Então, isso é um ciclo, tá? E requer atenção cuidadosa a cada etapa. Então, nós percebemos que cada etapa vai ter um ponto específico que a gente tem que ter. Então, desde o planejamento inicial até o envio do pedido, cada fase ela é interconectada e impacta diretamente a eficiência e eficácia das operações de compra. Por quê, pessoal? Se eu faço um planejamento raso, ou seja, eu não fiz o levantamento adequado de todos os produtos que eu preciso, eu faço a cotação. Ou seja, não interei, não conversei, não tive uma comunicação eficaz com outros departamentos. Aí eu faço o pedido, certo? Aí, ou seja, esqueci de ir lá na produção perguntar se eles precisam de um insumo específico. Então, eu fiz a cotação, né? Tratei ali de forma, né, adequada essas questões da cotação, da negociação. Ou seja, a cotação, a negociação, o pedido foi perfeito, mas meu planejamento estava errado. Então, o que acontece, né, com o feedback, ou seja, com a conclusão desse processo de compra? Inadequado. Por quê? As fases são interconectadas, né? Então, o assistente bem-sucedido ele deve dominar cada uma dessas etapas para garantir que a empresa ela obtenha o máximo valor em suas aquisições, beleza? Então, tem que estar tudo redondinho. Planejamento ideal, cotação ideal, negociação ideal e pedido ideal, beleza? Então, eu não posso falhar nem no planejamento, nem na cotação, nem na negociação, nem no pedido, porque se eu falhar em uma dessas etapas, todo o nosso serviço fica comprometido, beleza? Pessoal, eu finalizo aqui. Encontro vocês na próxima aula, que nós iremos abordar o item 3.2, documentação necessária em cada fase, beleza?